Ah, Fala, Vitor. Fala, Bertinho. Vocês estão me ouvindo? Olá, boa noite, tudo bem? Estou te ouvindo. Boa noite. Provando vocês primeiro aqui, só para ver se está tudo certo com o áudio aí. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Perfeito. Beleza. Alberto, tudo certo aí? Só aguardar um pouquinho. Tudo bem? Aí, tudo certo aí, Alberto? Tá ouvindo a gente certinho? Beleza. Fala, Vitor. Boa noite. Fala, Humberto. Certinho? Beleza? Bora. Beleza, então bora lá. Deixa eu só. Ô, Vitor, eu até esqueci de perguntar. A gente pode gravar, cara? Tá? Pode? Então, deixa eu começar gravando para não esquecer. Acho que já tá gravando. Vambora. Certeza? Aqui não tá. Tá sim, ó. Tá a bolinha Tá? aqui em cima, tá gravando. Ah, então beleza. Então, bora. Permitir todo mundo. Boa noite. Pessoal que tá entrando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ir aprovando aqui, senão eu vou esquecer. Boa noite. Boa noite, ô Charles. Euchárias. Antes de pegar todo mundo aí, olha o que acha legal que eu fiz do você. Ficou legal, né? Ficou legal. Tá Qualquer certo. coisa, se eu desistir de vender no Mercado Livre, eu vou para arte, vou mexer com arte. Vender sua arte na praia. É isso aí. Meu sonho. Pois é. Azar. Ele pegou leve, o Vitor. Quando ele faz a arte comigo, ele coloca o cabeludo, coloca de Rastafari. Entendi. Bertinho andando na motinha. Hoje ele tá com um rabinho estranho no vermelho. Não, é só o fone. Calma aí, ô Charles. É um rabinho aí. O que é isso? Só o fone. Tirar de rabinho, não. Você corneta todo mundo, tem que cornetar um pouco. Tem que ser o Charles. Não deixa passar, não, meu Charles. Esquenta não, Charles. Amanhã a gente conversa, tá? Tá bom. Esperar só mais um pouquinho aí. Tranquilo. Depois você pode me 8h. chamar e eu já começo. Beleza. Fechou, então. Vou colocar 8h10 aí. São 8h04. Aí a gente... Colocar um limite 8h10 aqui, a gente começa, né? São 8h05. Destrava o grupo lá, ó. Tá travado. O que tá travado? O grupo. Não pode mandar mensagem lá, não, ainda. Depois. Ah, não pode? Mas como que o povo vai querer entrar? E o povo fica mandando. É só clicar no link lá, o Charles. Vou até ajudar a galera aí, ó. Ela mandou o link. Aí, ó, Gabriel, tem algumas pessoas pedindo para você aceitar aí. Algumas não, né? Uma pessoa. Ah, tá. Não. Então, beleza. Tem uma pessoa mesmo. Tem. Isso. Teve uma vez que ficou umas 15 de fora aí, porque eu esqueci de aceitar. Aceitei. Aí, ó. Tá entrando. Tô esquecendo de ninguém. 8h07. E aí, Las Casas? Tá boa, minha filha? Gabriel, o pessoal tá falando que tá reunião inexistente. Bota o link de novo. Bota o link de novo, Dé. Mandei o link no feed e não. Não, Andréia fala nisso? Não, deixa eu ver. Não, manda nos alunos de novo. E eu mandei. Reunião inexistente. Isso. E ó, permitindo, olha. Não acredito que a Andréia estava apanhando para entrar na reunião, a primeira a participar da nossa
das aulas, não conseguindo entrar na reunião, André? Cadê André Alves? André Alves aqui, ó. André Alves de Andrade. Cadê você, André André? Alves. Uai, tava dando reunião inexistente. Ah, brinca comigo não, André. Eu André. lá, uai, mandei Por lá um no... momento Até eu achei que também. Por um momento, Já tá eu achei até que eu tava outra conectando, live. Andréia, já, ó. Ai, Esperar mais alguns minutinhos, tá, pessoal? Só para Certo, dar mais é. tempo dos retardatários aí entrarem para a gente começar, tá bom? Nossa, aí você pegou. Não, retardatário carinhoso. Ah, não é? Retardatário é carinhoso. Jeito. É jeito carinhoso. Humberto, oi, pessoal. Humberto, nem teve jeito de nós fazer mesmo, não. Saí 6h30 hoje, cheguei quase 5. André, me deu certo, tá? Laurinha resolveu lá pra mim. Ai. Vocês estão de rolo aí, né? Vocês estão de rolo. Não, é porque eu precisava ir lá em Santa Luzia, na fábrica de lingerie. E aí eu precisava postar, só que aí a menina do Barreiro, eu falei assim, ela mora perto de mim. Eu falei, traz a peça pra mim, que eu preciso postar amanhã, na hora que eu estiver indo pra Santa Luzia. Aí ela não trouxe, não. E eu não consegui pegar a peça lá. Aí eu tive que perguntar a André, que era perto da minha sogra lá. Boa. Mas aí o Laurinho conseguiu resolver para mim. Me salvando mais uma vez, não, Beto? É isto aí. 8:08. Ontem eu vou anotando minhas dúvidas aqui, que eu tenho 3 páginas. Vou aproveitar que o Vitor tá de boa. Eu acredito até uma. Mas desse jeito não vai sobrar nem pra gente ter dúvida, não, Gabriel. Não. Caroço de quiabo, e aí? Ô, minha filha, e aí, beleza? Tô na área, viu? Tá na área? E o bot? E o bot? Tá tudo certo? O pessoal tá cancelando o bot aí nas redes sociais, hein? Tá O bot, cara, tá firme e forte? Criei outra página para isso. Ah, entendi. Tudo certo. Ai, meu Deus. Beleza, falta um minutinho aí, acho que deu. Aí a gente começa. Deixa eu ver se tem. Calma, aqui. Deu? 8:10? Bora. Ô Vitor, se quiser assumir aí, eu parar de compartilhar aqui minha tela, que eu só estava começando. Pessoal, o arroba do Vitor aí no Instagram, esse daí, depois vocês vai lá, curte lá a página dele, começa a seguir, que tem umas dicas muito importantes lá, né, Vitor? Eu deixei aqui na tela, para a gente não esquecer. Boa. Deixa eu parar de compartilhar aqui, Vitor. Ô, Vitor, até esqueci. Você prefere que a gente chama de doutor Vitor? Vitor, tá tudo bem? Vitor tá tudo bem, tá tranquilo. É porque, quando é advogado, o pessoal gosta mais de uma formalidade, né? Frescura. Não, então beleza. Aí você já vê que o cara é diferenciado, né? Na primeira aí o cara já... Não, tá tudo bem. O Vitor tá ótimo. E eu tenho até um problema, porque o meu WhatsApp é profissional, né? E a advocacia é Galvão. E algumas pessoas, principalmente cliente novo, vem já me chamando de Galvão. E é difícil depois corrigir aqui, depois que a pessoa começa. Então vai lá, Galvão. Fala, Galvão. Vamos lá. Então, bem, como o pessoal já me apresentou, meu nome é Vitor Galvão, sou advogado, trabalhei nessa área de e-commerce, direito digital, há mais de 8 anos, tá? Então tenho um pouquinho de experiência aí que eu posso compartilhar com vocês hoje. A ideia aqui é fazer um bate-papo curto, objetivo, falando um pouquinho mais do que vocês podem enfrentar no dia a dia, tá? De vocês. Então, a gente vai ter esse primeiro momento, depois um momento aí para a gente conversar de algumas dúvidas práticas que vocês têm. Então, para esse encontro, o que eu pensei, assim, para a gente conversar, pensando aí hoje em como vocês atuam, falar basicamente de duas relações
de vocês, como vendedoras, que vocês têm, que é a relação vendedora-plataforma, relação vendedora-compradora. Então, vou começar primeiro com a relação com a plataforma, porque essas duas relações, se ela tiver alguns problemas, ela pode fazer aquilo que ninguém quer, que é fazer você perder dinheiro. Tá. O primeiro ponto é vendas em plataformas. Então, você vende aí em Mercado Livre, Shopee, vende, às vezes, até em plataformas diretas, como o TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Todas elas são plataformas, mas existem algumas diferenças, né? Primeiro, quando a gente fala de plataformas como Mercado Livre, Shopee, elas são marketplaces diretos. Elas são próprias para isso, o foco dela é a venda, o que é um pouco diferente do Instagram ou do Facebook, por exemplo. Que, embora eles tenham páginas de vendas, eles são muito mais plataformas de relacionamento. Então, até para o direito, eles são entendidos como provedores um pouco distintos, o que impacta. Então, por exemplo, no Facebook, Instagram, a gente vai ter uma restrição, um controle muito mais específico para mensagens de spam, mensagens que eles possam entender que é violenta, discriminatória, etc. Então, eles têm um enfoque muito maior na mensagem do que no Mercado Livre. O Mercado Livre e outros marketplaces diretos, eles vão dar enfoque em relações de vendas, tá? Em questões de vendas. Então, por exemplo, se você tem métricas boas, se você não está com uma reputação ruim, se você está observando ali as regras de vendas como propriedade intelectual, uso de fotos, etc. Então, só quero fazer essa pequena distinção, porque para o direito e para como as relações se dão, elas são de fato diferentes. Então, o primeiro ponto aqui que eu pensei da gente conversar seria sobre os marketplaces diretos em geral. Os casos mais comuns hoje que a gente tem de conta suspensa seriam, a meu ver, propriedade intelectual, que aí a gente tem questões de marca, de desenho industrial, de direito autoral, que são classes da propriedade intelectual, mas por vocês venderem a Romanel, que está tudo certo, já é um produto original, que já tem patente, já tem desenho industrial, vocês já têm uma base muito sólida para vender. Vocês não estão vendendo de terceiros. Então, assim, isso já te dá uma base muito boa. Agora, o que eu poderia falar? Né? O que acontece muito a concorrência desleal, tá? Dentro do Mercado Livre, dentro da Shopee, que é pessoas que registram, por exemplo, uma foto e falam que é delas e vão lá e denunciam vocês por uso indevido de foto. Primeiro ponto, o direito autoral, que é muito usado para fotos, ele independe de registro. Ele é diferente de marca, ele é diferente de desenho industrial. Você provando que você criou aquela arte, então vamos supor, você fez o desenho, usou o Canva, até fez uma melhoria ali utilizando ChatGPT ou qualquer outra coisa. A imagem é do criador, tá? É sua. Ou se você usou do seu fornecedor, também, você está usando com a permissão dele, também está tudo certo. Então, vocês não saibam que se acontecer, seria uma concorrência desleal e a plataforma não pode te punir por isso, tá bom? Então, primeiro ponto que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês criarem uma arte, sempre tira um print mostrando a data, alguma coisa que foi criada, guarda isso em algum lugar. Eu até falo para os clientes, é como se fosse uma gaveta assim, de problemas, né? Sabe quando chega aquela cartinha, você joga lá dentro? Deixa uma pasta, só lá você joga os prints ali, se algum dia precisar, tem a prova ali. Um print sempre tentando buscar assim, data, tá? Deixar com data, um print e mostrar também o nome da página ou o endereço, para ficar uma prova bem robusta.
Então, assim, o que eu pensei da questão de propriedade intelectual, que hoje bate bastante, principalmente no Mercado Livre, em anúncios, ali que a gente tem anúncios de catálogo, porque é uma concorrência muito alta dentro do anúncio de catálogo, hoje é um dos principais pontos, mas vocês estão muito bem amparadas. O único ponto que eu queria deixar é que, se acontecer, abre uma mediação direto com o Mercado Livre e mostra esse tipo de prova. Mostra a nota fiscal de entrada do produto, porque isso é uma prova muito forte. Vocês já estão trabalhando com um produto que é original e com a autorização deles. E o mesmo pode, às vezes, acontecer no contrário, né? Às vezes, uma pessoa que não é autorizada está lá vendendo e está usando uma réplica, alguma coisa. O único ponto que eu queria falar para vocês é que vocês, tecnicamente, não podem fazer denúncias por marca. Tá? Só quem é dono da marca pode defendê-la. Vocês não têm esse direito. A única coisa que você poderia denunciar é se o produto for pirata. For algo assim, um simulacro que parece que é aquilo, e aí sim cabe. Mas se for por infração de marca, desenho industrial, qualquer outra coisa, só a Romanel poderia fazer esse tipo de denúncia. Tá, esse é um ponto que, embora não atinja vocês muito forte aqui, como ele é cada vez mais, eu venho notando um crescimento de denúncias dentro de marketplace, eu quis começar abordando eles. Agora, o que eu acredito que possa causar problemas para vocês, principalmente para quem está começando, é aqueles bloqueios automatizados, que é quando aciona algum protocolo automático dentro da plataforma e o próprio sistema vai lá e faz o bloqueio. Então, por exemplo, você pediu para algum parente ir lá fazer, você está ali, né, aquecendo a conta, fazendo aquelas 10 primeiras vendas, etc. Foi um parente lá, às vezes ele está no mesmo Wi-Fi seu, eles entendem que é o mesmo IP, que é você interagindo com sua própria conta, vai lá e bloqueia. Então, tomar um certo cuidado aí com essas primeiras vendas, porque quando você cria a conta ela fica sob um escrutínio muito maior, tá? Ele fica ali numa análise da máquina, do sistema, é tudo automatizado isso, muito maior. Então, só tomar alguns cuidados. Não, eu tenho casos que chegam aqui de gente, às vezes até que um parente comprou para ajudar, mas aquele parente já teve alguma conta suspensa, algum problema, e eles vincularam automaticamente as contas. Se isso acontecer, tem sim como a gente resolver, porque a plataforma também não pode fazer isso. Então, a minha primeira dica é tentar evitar essa situação, né, para vocês não ficarem com um prejuízo. Mas, se acontecer, não é porque o sistema entende que houve uma infração que realmente há. Caberia, sim, a tentativa de resolução. O que eu aconselho para alguns clientes, ainda mais que estão nessa fase inicial? O meu primeiro conselho, tenta resolver um atendimento. Não resolveu? Guarda o número de protocolo e tenta consumidor.gov.br, que é tipo um PROCON online, e reclame aqui. Não resolveu, aí partimos para a ação judicial, porque a ação judicial, nesse tipo de caso, costuma resolver até com uma certa rapidez, mas envolve alguns custos. Então, por isso que a gente tenta sempre fazer esse caminho, até para mostrar que a pessoa tentou resolver de toda forma antes de recorrer no judiciário. Então, fica aqui, assim, acontece, às vezes não é certo, tá? E cabe tentar recuperar, mas alguns caminhos para tentar evitar seria realmente não divulgar para pessoas muito próximas, principalmente para pessoas que compartilham o mesmo IP, ou que vocês saibam que às vezes já teve conta suspensa, ou algum problema desse tipo. Tá. Esse é um dos principais, hoje, problemas de suspensões de conta nova. Um outro que a gente vem deparando bastante no escritório, isso vem atingindo, assim, vendedores grandes e pequenos, é um erro da plataforma do Mercado Livre, falando, por exemplo, que você tem muitas reclamações ou cancelamentos de vendas. Sendo que, às vezes, a pessoa acabou de criar a conta e isso não tem como ter tido algum cancelamento.
O que a gente recomenda é fazer justamente esse tipo de processo administrativo, que é entrar ali no consumidor.gov, fazer as comunicações. Não resolveu, partimos direto para a ação judicial. Porque isso aqui é um caso que geralmente a gente está precisando da intervenção do judiciário para resolver, tá? A Shopee, por exemplo, por outro lado, ela também tem um problema sério ali com suspensões automáticas. Principalmente porque a IA deles, vira e mexe, entende que algum produto é um produto proibido ali da lista deles. Tanto que a gente já teve caso aqui de vitamina, sendo a plataforma entendeu que era um estimulante sexual, porque o nome lembrava Tadalafila. E aí eles suspenderam automaticamente a conta. E a gente só descobriu que foi isso que aconteceu quando eles apresentaram a defesa, porque nem isso eles tinham avisado. Só que a Shopee é um pouco diferente. Ele pede para você ficar enviando formulários, preenchendo formulários para reativar a conta. Às vezes dá certo. Às vezes você insiste lá, manda o mesmo formulário 10 vezes, e às vezes dá certo de alguém lá dentro pegar isso e desbloquear. Eu tenho percebido que o atendimento, os dois são muito falhos, mas o atendimento da Shopee às vezes consegue resolver um pouco melhor. Mas, não resolvendo, também cabe de novo a intervenção do judiciário. Vocês estão protegidos nisso. E a plataforma erra de forma automática nesses pontos. Então, caberia aí tanto a reativação da conta, quanto eventuais indenizações de prejuízos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu quis deixar claro para vocês, porque vocês têm esse direito, têm essa proteção. Se acontecer, não é o fim do mundo, tem maneiras de recorrer disso. Então, passando um pouco aqui da plataforma dos marketplaces, eu pulo para as plataformas indiretas, que seria o Instagram, o Facebook, etc., o WhatsApp, etc. Como eu falei, eles dão um enfoque um pouco diferente, que é a questão das mensagens. O que eu aconselho é você não mandar diversas mensagens muito rápido e padronizado. O que eu falo? Tem, assim, um arsenal de mensagens, tá? Pode deixar um roteiro, pode deixar lá pré-pronto, só que não use a mesma mensagem e tente não disparar também muitas mensagens em um curto período de tempo, porque o sistema deles entende que isso é um robô fazendo, e aí eles bloqueiam. E uma coisa que ajuda bastante é individualizar, tá? Então, por exemplo, vamos supor, você vai iniciar 10 mensagens. Lá, você vai... Primeira mensagem, o nome é Ana. Fala, oi, Ana. E aí manda mensagem padronizada. Aí o outro lá é Roberto. Oi, Roberto. E manda outra mensagem padronizada. O sistema automático deles já entende que essa individualização não é um robô, tá? Isso pode atrasar um pouquinho as respostas, mas diminui esse risco da suspensão automática da conta. Porque a gente sabe, né? Você investe ali seu tempo, às vezes você investe dinheiro em ads, e aí tem uma conta que é suspensa, assim, ela traz um prejuízo grande. 2 pontos, tá? Dos atendimentos, Instagram e Facebook, eles são o pior de todos. Inclusive, até recentemente, acho que até 2023, o Facebook sequer tinha uma sede física aqui no Brasil. E o judiciário tinha que mandar o Instagram responder pelo Facebook, porque eles não colocavam um procurador para responder aqui, e eles descumprem muitas ordens judiciais, tanto que, às vezes, eles pagam assim, multas de 100 mil reais, 200 mil reais, só por descumprir a ordem judicial. Eles são bem problemáticos nesse sentido, porque muitas vezes é pura desorganização. São empresas assim, gigantescas. Então, muita mensagem se perde dentro do fluxo interno. Então, assim, como eu falei, o atendimento deles é muito ruim. Nesse tipo de caso, a gente já aconselha a entrar com ação judicial, porque o atendimento, até fora da plataforma, como consumidor.gov, ele tem sido muito ineficaz.
Então, a gente já aconselha entrar com ação que tem tido melhores consequências, né? Melhores respostas. Até porque quando a gente entra com ação, a gente tem contato direto com o jurídico. E ali, conversando com o jurídico, eles falam e conseguem passar a mensagem para alguém do setor realmente olhar o caso, e aí uma pessoa, de fato, olhando, revisa e muitas vezes desbloqueia. As mensagens automáticas. Então, assim, se você faz essa exposição, se você segue esse roteiro que eu te falei, de não deixar tão padronizado, de ir quebrando, se dá um problema e a gente precisa recorrer no judiciário, fica muito mais fácil a gente ter essas provas, falando, ó, tá aqui, ele se refere às pessoas, as mensagens são diferentes, não é um volume excessivo, então, por isso, não fica comprovado que não se usa o robô e não se descumpre as regras da plataforma. E a plataforma tem que reativar a sua conta e indenizações caso caiba. Então, você fica também mais resguardado caso haja problema. Então, é a mesma ideia aqui dos marketplaces, tentar evitar, mas se der problema, você já tem provas, já tem meios de como buscar recuperar essa conta, tá bom? Bem, então, aqui como nossa conversa é curta, esses são os principais pontos que eu vejo hoje que podem darem problemas aí para você com as plataformas. Mudando agora para outra ponta, porque aqui eu estou falando muito vocês como recebedoras do serviço, e agora você como prestadoras do serviço. Então, eu queria começar assim, um pouquinho de exposição do Código de Defesa do Consumidor, um pouco mais básico, que eu não sei até onde vocês têm esse conhecimento, essa vivência. Então, vou falar um pouquinho de alguns pontos, um pouco mais jurídico, mas tentando deixar o mais claro possível, tá? Frente ao comprador, todo mundo responde. Então, vamos supor, vocês venderam lá um colar. O colar veio com defeito. Se o comprador quiser, ele pode colocar a pessoa que vendeu para responder judicialmente, ele pode colocar a plataforma para quem respondeu, ele pode colocar até o entregador que fez a entrega, como ele pode colocar a fábrica também. Ele pode colocar todo mundo para responder judicialmente. É o que a gente chama de responsabilidade solidária. Todo mundo responde pelo todo. Mas não fui eu que dei causa ao problema. A justiça entende, a lei, que é o seguinte, frente ao comprador, que ele é a parte mais fraca, mais vulnerável da relação, todo mundo responde. Depois, entre aqueles que foram acionados no processo, eles têm o que a gente chama de ação de regresso, para realmente entrar contra a pessoa que deu causa para indenizar. Então, vamos supor, o que acontece muito, principalmente com produtos no full ou com problemas na entrega. Vocês mandam o produto, chega um produto errado lá na casa da pessoa. Vocês mandaram um colar, chegou um cano PVC lá. Aí o cara abre reclamação, né, e a mediação dá ao favor do vendedor, não aceita a devolução. A pessoa vai lá e entra com o processo, se sentindo lesada, obviamente. Frente ao comprador, todo mundo responde, mas depois cabe a reparação, falando, quem deu causa foi a plataforma, foi a entrega que errou. Então, você é que deu causa. Então, para vocês saberem desse ponto, até para vocês fazerem uma análise de risco do que compensa e o que não compensa. Um segundo ponto, tá? Garantias. O produto de vocês, em regra, é um produto de bem durável, porque a lei faz uma distinção de bens não duráveis com bens duráveis. O produto durável, ele tem uma garantia legal de 90 dias, tá? Então, inclusive, quando vocês forem anunciar, sempre remetam garantia legal de 90 dias. Porque a gente tem casos que a pessoa às vezes fala garantias diferentes
eu te dou uma garantia de 90 dias, e sem falar, sem remeter que é uma garantia legal. Aí soma, é 90 mais 90 aí, tá? Porque se ficar dúbio, se ficar com dupla interpretação, novamente, é em prol do comprador que se interpreta. Porque o fornecedor, ele tem todos os meios de fazer a oferta. Então, ele tem que ser preciso na oferta deles. Inclusive, a oferta vincula. O que vocês oferecerem, isso vai vincular e o comprador pode exigir. Se você prometer lá, nunca vai escurecer o material, pode entrar na piscina sem problema nenhum. Se der problema, o comprador pode exigir. Por que eu digo isso? Um anúncio ele tem que ser bem feito, tá? Depois que você faz ele bem feitinho, você pode replicar, mas ele tem que ser bem feito. Inclusive, você pode colocar coisas que limitam. Não faça isso, não force essa parte do objeto. Porque se der algum problema, o anúncio ele é que nem um contrato. Ele vai servir para mostrar para a justiça. Depois, esse aqui foi a oferta, e eu, inclusive, falei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc. E até é uma estratégia muito válida, principalmente que a gente usa em alguns nichos aqui, que a gente faz um atendimento como mensalista, porque se é um produto ainda que dá muito problema com o comprador, via de regra, o comprador não lê descrição. Ele vai ali no mínimo na fichinha técnica, alguma coisa muito rápida. Ou ele lê as 2 primeiras linhas. Então, o que você colocar lá no final é meio que para você e para você se resguardar. Então, vale a pena colocar esse tipo de alerta no final, porque ele não vai impactar nas suas vendas e se der algum problema, você ainda tem ali uma prova muito boa. Tá, então, dito isso, passando a questão da garantia, 90 dias que ele tem, tá? Isso é garantia legal e é contra defeitos do produto. E é um defeito que ele pode exigir. Mas vamos supor que a gente tem também o que a gente chama de vício oculto, que é quando um problema assim, eu não sabia que podia dar problema, não era um aparente, mas ele é um problema de fabricação. Então, por exemplo, a gente vê muito isso em questão de automóveis. Passa um ano, dá um problema no motor, fundiu o motor e era um problema de fabricação, que é o que a gente chama de vício oculto. Aí a garantia, ela tem que ser aplicada. No caso de vocês, de joias, semijoias, eu não vejo como isso seria aplicável, porque tudo é muito aparente ali. Então, eu vejo só a garantia normal. Outro ponto. Muita gente às vezes fica em dúvida, porque a regra geral das vendas é aquela dos 7 dias, né? Do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O comprador pode devolver o produto por qualquer motivo dentro dos 7 dias legais. E tem plataformas que estendem essa garantia, como o Mercado Livre, às vezes dá 30 dias. Essa garantia é legal? Ele pode te impor isso? Infelizmente, ele pode, porque quando você está lá vendendo, você está aceitando que ele ofereça essa garantia maior, tá? Então, existe uma responsabilidade maior e, durante esse prazo, ele pode devolver o produto. Agora, um ponto muito importante, tá? Devolver o produto não significa aceitar de qualquer forma. Se o produto ele vem danificado, com marcas claras de uso, que impeça aí ou dificulte a revenda daquele produto, você tem sim o direito de negar essa devolução, tá? Então, eu sempre aconselho, principalmente para produtos que às vezes podem dar problemas, ter uma bancada de expedição, que é onde que você pega uma câmera daquelas de dashboard de carro, põe lá onde você empacota, faz as coisas, coloca lá para gravar tudo, e tudo que sair ele já vai estar gravando, mostrando que o produto saiu em perfeito estado, e quando qualquer coisa que retornar, você abre nessa câmera, até para evitar golpes. Semijoias e joias é uma área que tem golpes. Então, se voltou um produto diferente, você tem a prova
de que você abriu e era exatamente aquele produto. Geralmente, as mediações de marketplaces aceitam isso quando você tem a filmagem sem maiores problemas. Às vezes dá problema e tem que ir para a justiça. Mas tendo esse tipo de prova, é uma causa muito forte, tá? E aí vale para recuperar qualquer prejuízo que vocês tenham tido. Então, eu recomendo a bancada de expedição, ainda mais para vocês que estão numa área que pode ser mais visado. Então, por exemplo, vamos supor, o produto retornou também, às vezes, com um problema no fecho e foi claramente forçado, ou a pessoa confessou que manuseou errado ali no chat. Vocês têm, sim, o direito de recusar a devolução, tá? A plataforma deu a favor do comprador. Por uma venda, às vezes não vai valer a pena vocês, logicamente, abrirem um processo. O que eu recomendo aí, vai aguardando esses casos. Se avolumar numa maneira que dê um valor alto, um valor considerável, aí cabe e vale a pena o ajuizamento de uma ação para ter reparação daquele valor. Acho que esses são os pontos assim, principais que eu diria de defesa do consumidor para a área de vocês, tá bom? Boa. Ô, Vitão, primeiro, cara, muito obrigado aí pelo conteúdo, né? Ainda mais tá aqui com o seu tempo aqui com a gente, tá dividindo essas dicas. Essa dica da filmagem aí já salvou muito aqui pra gente, tá na operação. A gente já teve extravio de full, que foi salvo pela filmagem ali do cara coletando dentro da loja. Então, essa dica aí, gente, pode levar bastante a sério aí, que dá para dar uma salvada aí na operação. Cara, primeiro eu queria falar um pouquinho como que a gente se conheceu, né, Vitor? Eu acabei buscando referências aí no meio do digital. A gente sabe que no digital não tem tanto relacionamento assim físico, né? Mas qualquer oportunidade de relacionamento assim de reunião como essa aqui é muito válido, por isso que a gente tem que aproveitar cada minuto desse conteúdo seu. Porque a gente teve uma situação que foi meio que assustadora, né? Porque ninguém aqui pensa em ter uma loja fechada, de ter uma operação aí travada. Nossa conta, a gente tem 2 contas, uma em São Paulo e outra em Minas, que ela foi suspensa sem motivo algum, aparentemente. A gente tentou buscar várias. Eu e o Humberto, a gente buscou nas filmagens, a gente tentou elaborar ali o que a gente poderia ter errado na operação. Então, realmente, a gente tinha muita certeza que não era culpa nossa, né? Eu sei que tem algumas situações aí que a gente acaba deixando passar, mas, cara, a gente está num nível que a gente não pode deixar margem de erro, para não acontecer de uma operação igual a nossa parar. Então, foi assim que eu conheci o Vitor, né? Eu entrei em contato com o Vitor, falei a situação. Foram 2 contas nossas que não sei o que aconteceu, as 2 interligaram de uma forma que o Mercado Livre derrubou uma e puxou a outra também. Foi logo no acesso. Eu acho que o Humberto estava na operação, ele viu lá, assim que a gente acessou a conta lá, ela simplesmente caiu. Aí levou a outra. Então, é uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês. Tem muita gente que está dentro da nossa turma, tem gente que não está conhecendo a gente a primeira vez, mas a gente tem como obrigação, já que a gente está meio que influenciando a venda no digital, a gente tem que mostrar as partes que são não tão legais, né? De ficar mostrando ali, mesmo com comprometimento, assim, uma responsabilidade com a turma. Então, gente, o que eu vou mostrar aqui para vocês também, eu quero até compartilhar aqui para o Vitor me ajudar a entender também, isso é muito grave, né? Ao mesmo tempo que a gente cresce bastante no digital muito rápido, ele simplesmente acaba num clique, né? Essa, por exemplo, aqui, ó, é uma conta nossa aqui, que aqui tem um gráfico, ó, uma conta aqui que em janeiro, ela tá compartilhando aí, né? Tá aparecendo. Sim. Então, uma conta que vem em crescimento, olha lá, 8, 19, 49, 55, maio deu uma caída e foi logo aqui, ó, entre maio e junho, acho que eu entrei em contato com você, o Vitor, foi em 16 de junho. A gente já tinha, tentado todos os meios possíveis aqui resolver da nossa forma, a gente estava indo
pro nível de entrar realmente na justiça contra o Mercado Livre. Então, aqui, ó, toma conta que ela teve um pico de faturamento de 55 mil, ela simplesmente, de um dia para o outro, ela zerar. Então, isso que a gente quer mostrar para vocês, compartilhando que isso daqui é a vida real. Infelizmente, a gente está num cenário que é de uma outra empresa, pode acontecer. A gente sabe que quando você faz o trabalho certo, você tem menos chance de acontecer situações dessas, como essa. Mas acontece, né? Então, a questão é, principalmente, vocês estão preparados para estar lidando com uma situação dessa? É isso que a gente quer chamar a atenção. Eu quero recomendar aqui o Vitor, porque eu não tinha conhecimento de nenhum advogado especialista nessa situação. Então, eu também estava de mão atadas. Mas eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa, mas dessa vez eu não ia deixar barato, né? Eu não ia deixar para lá. Ainda mais pelo nível que a gente está aqui da operação. Essa foi uma conta. Deixa eu compartilhar aqui uma outra com vocês aqui, ó. Só para a gente provar que o que está falando aqui não é nada para a gente buscar, como fala, engajamento ou algum outro cenário. Realmente aconteceu. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Essa já estava. Vou apresentar outra. Essa daqui, ó. Essa de 200, essa daqui ainda foi um cenário mais complicado ainda que... Deixa eu ver se essa é a mesma. Não, essa aqui é a mesma que eu estava mostrando. A de 235 e outra de 110. Deixa eu ver. Parar, pegar então outra coisa. É que tem tanta tela aqui junto que eu vou e me perco. Aqui, ó. Essa daqui de 110. Então, ela estava no nível de 17, 15, março 15, ela deu uma crescida ali em abril para 25 e na mesma data ali ela zerou. Então, são duas contas ali. Não são contas principais nossas, mas aconteceu. Aí, o que a gente tem aqui para falar com vocês? É que pode, sim, acontecer situações como essas. Ao mesmo tempo que você cresce bastante, você tem um risco de estar passando por algumas coisas que não são tão legais aí no digital, né? Então, Vitor, primeiro, cara, eu compartilhei com você todas as informações que a gente achava que poderia ter acontecido. A gente viu que depois a gente fez alguns procedimentos, e essas dicas que você passou, que é Reclame Aqui, questão do Gov, qual que é o outro lá mesmo? Você falou que eu esqueci. Consumidor.gov. Consumidor.gov, a gente não fez isso, foi só no Mercado Livre, lá no Reclame Aqui, e acabou que a conta voltou, tipo, sem justificativa nenhuma, né? Sem, tipo assim, o Mercado Livre não fala, não, assumiu o erro. Quer dizer, ele até assumiu por um chamado, né, Humberto? Foi um chamado que a gente abriu depois e a gente pediu para fazer revisão dos anúncios. Aí ele assumiu, foi um erro da plataforma que já foi corrigido. Só que, então, cara, aqui eu estou no pensamento assim, eu quero fazer dar certo por causa do projeto aqui nosso. Mas recomendo a qualquer pessoa aí, qualquer um que passou por uma situação dessa, cara, entra e procura seu direito, né? Não, acho que não tem essa de ficar com receio, né? Até foi a primeira dúvida que eu tirei com você, eu perguntei se o Mercado Livre tinha como me penalizar, porque eu preciso comprar também, né? Tem que comprar algumas coisinhas no Mercado Livre. Não posso ficar sem, né? É tão assim, segmentado, o jurídico quase não fala, assim, ele vai falar, tipo, para o setor tal, ó, cumpra isso aqui, ó, deu um problema tal, revisa isso. Eles, tipo, você é o processo número tal, você não é a loja tal, você não é a Érica, você não é o Gabriel. É muito segmentado, gente. Tipo, não tem. Isso eu estou falando de gente que recebeu até indenizações altíssimas e continuou vendendo normal na plataforma. É uma empresa, assim, a gente fala de milhares e milhares de vendedores. Não tem essa capacidade, nem que se eles quisessem, de virar uma pessoa. Teria que ser uma coisa assim, muito importante para eles, e algo que reverberasse em tudo. O seu caso é só mais um, e está dentro do que eles já estão assim, isso aqui vai virar para a justiça, da justiça eu vou ganhar uns processos, vou perder outros, e vida que segue. Isso é toda empresa grande, viu? Não estou falando só de marketplace, isso é toda empresa grande.
Boa. E um outro ponto também que a gente percebeu, Vitor, aí vou precisar de uma opinião sua. Dentro dessas contas que a gente trabalha profissionalmente, a gente percebeu que contas, por exemplo, a conta que estava dentro do projeto, desse projeto que a Romanel oferece, não caiu, cara. Não teve, assim, o faturamento continuou, não teve nenhum incômodo ali. Eu até te perguntei se tinha chance das outras contas cair, né? Você até me respondeu que por ser o mesmo IP, a mesma máquina, assim, poderia estar vinculando. Mas parece que, de uma certa forma, foi uma blindagem ali, não sei se realmente é isso ou não. Quando eles respondem às ações judiciais, eles trazem muito em print do sistema interno deles. E aí, às vezes, você percebe assim, que a conta ela tem várias tags. Então, às vezes, é tipo, vendedor de fluxo alto, vendedor confiável, e não sei o quê. Então, o que pode ter acontecido é que essa conta ela tinha algumas tags que barraram uma suspensão automática e ficou pendente de uma validação humana. E aí a validação humana não veio. Entendi. Então, entre essas tags, será que tem essa de loja oficial e não loja oficial? Eu acredito não assim, loja oficial. Eu acredito que deve ter assim, quem é loja oficial é tipo vendedor confiável, vendedor alguma outra coisa. Uhum. Eu imagino, tá? Entendi. Porque eu nunca vi assim, loja oficial. Eu vejo como bom vendedor de alto fluxo, vendedor positivo, nesse sentido, as tags que eles juntam. E outra coisa, Vitor, por exemplo, a gente está representando uma marca que no físico ela é referência, né? Nacionalmente ela é referência. No digital ainda está muito novo, tem um ano e pouco de projeto que eles assumiram ali, que estão de forma oficial no digital, no Mercado Livre, Shopee. Você acha que isso tem alguma relevância, tipo, de ver uma marca de fora com muito peso, com muita relevância, e quando está ali dentro, ali, tomar medidas ali de suspensão? Você acha que dá tempo de perceber isso? Depende do tipo de suspensão. A suspensão do vínculo de conta é automático. Independe. Se o sistema der, vai dar, independente do que tiver lá. O que pode salvar, como eu falei, a matéria, alguma discrepância diferente. O que vier de análise humana, depois se você conseguir um atendente, isso sim vai fazer diferença. Porque é diferente, e até se a gente for levar para a justiça, é diferente você se colocar assim, gente, eu não sou uma pessoa que começou a vender ontem na internet e estou vendendo aqui coisas que eu comprei do Brás. Não, eu estou aqui, tem nota fiscal, é um produto validado nacionalmente, eu sou um vendedor de peça única, é diferente. Mostra assim que você já está dentro de uma cadeia de fornecimento. Você não é uma pessoa aleatória. Então, sim, traz. E é aquilo que eu tinha conversado com você, né, Gabriel? Tipo, não é uma coisa que vai te blindar, assim, eu vou ficar imune, mas é uma camada de proteção que te traz na sua operação. Boa. Não, isso é importante porque é uma das dúvidas que a gente sempre trouxe aqui para a galera. A gente sempre defende o pessoal de estar entrando na loja oficial, porque o meu pensamento era que, tipo assim, uma coisa é o Vitor conversando com o Gabriel, outra coisa é o Vitor conversando ali com a Romanel, alguém que seja do uniforme ali da Romanel. Então, realmente tem eu acredito, né, ainda continuo acreditando que tem um peso muito grande na questão de negociação, até para você ter ideia, Vitor, as meninas que conseguiram full, flex, benefício ali dentro do Mercado Livre foi muito mais rápido debaixo do projeto do guarda-chuva. Assim, é uma coisa que não é que a gente está chutando, é pelas informações que as meninas que chegam para a gente. Então, é muito forte isso. E questão de nível de faturamento também, não que eu falo assim que uma loja oficial vai transformar de um dia para o outro a sua operação, mas que ela deu mais chance de crescimento ali, de faturamento rápido, foi, assim, a gente percebeu muito grande. Um ano de projeto, a gente conseguiu bater o mesmo faturamento ou próximo de uma conta que eu estou há 10 anos no Mercado Livre. Entendeu? Então, um cenário assim, que a gente despontou muito, e eu sempre acreditava que loja oficial não fazia diferença nenhuma. Eu falava, a loja oficial é só para eles
criarem outro produto interno, de alguma forma eles vão vender algum serviço ali dentro, mas a gente percebeu isso na prática. Na loja oficial, até antigamente, né? Antigamente era só os grandes. Era só a marca, assim, muito consolidada já no mercado. Tipo Casas Bahia, coisas assim. Hoje não, né? Hoje, se você tem uma marca, você consegue virar loja oficial. Mas só de você já ter uma marca, você já mostra que você já está mais preparado, até que você já está mais maduro ali no mundo empresarial, e eles dão uma preferência para isso. Porque eu comecei, embora eu sei que não abrange tanto, mas hoje, no direito digital e nas vendas, cada vez mais propriedade intelectual é um pilar central das vendas. Desculpa, Humberto, pode falar. Ô Vitor, quando você falou sobre, né, os diferentes contextos, marketplace, WhatsApp, Instagram, enfim, tem algum desses, tem alguma peculiaridade no sentido de, no marketplace é mais rápido um processo judicial, no WhatsApp é um pouco mais lento? Como que é? Assim, claro que são N fatos, são N situações distintas dentro de cada plataforma, mas teria o marketplace seria algo mais rápido, assim, de conseguir voltar uma conta, ou no WhatsApp, no caso, um outro problema? Isso tem algum padrão? Sim, sim. Então, não pela plataforma em si, cara, porque, assim, as ações de vendedores, principalmente que já estão com CNPJ, a gente tem que ajuizar essa ação em Osasco, que é o foro do Mercado Livre, por exemplo. Shopee, Amazon, Facebook, elas são em São Paulo, tá? Lá em Osasco, a gente tem 9 varas cíveis. Dependendo do juiz que cair, vai ser lerdo e vai ser ruim. Dependendo do juiz que cair, vai ser rápido e vai ser bom. Ou vai ser só rápido e vai ser ruim. Porque ali, como é Osasco que são 9, eu já conheço muito bem todos. Agora, em São Paulo, são mais de 30 varas, sendo que tem juízes substitutos, tem votação. Assim, a maior comarca do Brasil. Então, muda muito. São 30 ou 40 varas, acho que são 40, na verdade. E vai depender do juiz. Tem juiz que vai pegar, principalmente para casos de Facebook, Instagram, etc., é mais fácil a liminar. O que é liminar? A gente já entrar logo de cara falando, doutor, eu preencho esses 3 requisitos. 1, a decisão que você vai dar não é irreversível. Se por acaso eles provarem que estavam certos, você volta a suspender minha conta. 2, tem urgência. Dependo disso aqui para viver. E 3, o meu direito está muito forte, está muito fácil de ficar demonstrado. Então, por exemplo, o caso lá dos cancelamentos. Eles falaram que tem muito cancelamento na minha conta. Não, tá aqui minhas métricas, menos de 1% de cancelamento. Pô, prova excelente. Você já conseguiu demonstrar seu direito logo de cara, sem precisar ouvir a parte contrária. O juiz recebe, geralmente na média de 4, 5 dias úteis, ele julga, e se ele dá, ele fala assim, Mercado Livre, Facebook, etc., reative a conta aí num prazo de 48 horas, 5 dias úteis, sob pena de não pagar R$1.000 de multa no limite de 30 dias. E aí é rápido. Mas vai muito conforme o juiz que a gente cai, tá? Conforme a vara. Então, na verdade, não depende da plataforma, depende do juiz que a gente cai. Show. Boa. Ô Vitor, vou mudar um pouquinho o assunto aqui, que é uma dor que não é só dos consultores, né? Mas também do distribuidor e do pessoal que administra a marca, né? Dentro do Mercado Livre tem uns anúncios que usam a palavra da Romanel, usam a foto da Romanel, mas são vendedores, por exemplo, da China. Isso, a própria marca consegue derrubar esse anúncio? Consegue. Cria uma conta no BPP. Tem que fazer só uma análise como que eles registraram a marca deles. Porque, assim, dentro das classes de marcas, a gente tem diversos tipos de classe, né? De serviço, de produto, etc, etc. E a gente tem marcas fortes e marcas fracas.
que são marcas fracas? São palavras generalistas. Então, por exemplo, eu tenho sei lá, um lavacar. E eu coloco Lava Show e registro a marca. Eu estou usando o lava, que é uma palavra super genérica, ligado ao próprio desempenho da atividade, como parte do meu nome. Isso é marca fraca. Eu não vou conseguir impedir. Eu só consigo impedir assim, se ficar muito na cara que a pessoa está me copiando. Se não, se ele usar, por exemplo, lava luz, lava não sei o quê, não vai dar conflito. Então, mas como é Romanel, eu imagino que deve ser até um sobrenome, isso aí. Isso geralmente é marca forte. Então, eles conseguem fazer uma proteção muito boa, faz o BPP, e, sinceramente, eles têm que ter um jurídico para acionar lá. Isso. É porque, dentro desse cenário, a gente fica ali muito discutindo sobre precificação, né? Dentro do cenário do marketplace. Você conhece marcas que conseguiram estar regularizando isso e colocando, tipo assim, como fala, um acordo, né? Porque não tem que ser uma coisa obrigatória, porque senão cria vínculos, acho que de tipo, você está seguindo muito a série ali, cria um cartel, não sei se é esse o pensamento. Mas tem algum acordo ali para vender no marketplace? Todos que tiverem ali dentro do marketplace, fora ou dentro desse projeto da loja oficial, você acredita que tem esse combinado, assim, você só pode chegar até esse valor para você respeitar a marca e criar um cenário que é bom para todo mundo? Deixa eu ver se eu entendi certo. Tipo, ele colocar um valor mínimo ou máximo do que dentro dos valores que ele pode vender? Principalmente mínimo, né? Porque máximo aqui acho que todo mundo está querendo vender o mais caro, mais caro possível. Mas não, tecnicamente tem muita marca que faz isso. Principalmente o que eu pego muito é cosmético. Que fazem isso. Não pode, tá? Isso está na lei antitrust, colocar valores mínimos. É uma tabela, é uma prática proibido. Porque, assim, a partir do momento, vamos supor, você é meu fornecedor, eu comprei seu produto, eu faço o que eu quiser com ele. Se eu quiser vender por R$1, eu posso, tá? Infelizmente pode. O que ele pode fazer seria, tipo assim, o que às vezes a marca faz para driblar, ele faz contratos com quem vai comprar e eles fazem o quê? Eles falam assim, ó, se você fazer preencher todos esses requisitos, eu te dou desconto para você comprar. Aí, o que é na verdade? Tipo, vamos supor, você já compra, vamos supor, por R$100. Ele fala que o produto dele é 150. Mas se você cumprir todos os requisitos, você vai comprar ele por 100. Entendeu? Tem alguns que fazem isso. E tem outros que nem sabem que isso é legal. Tá? Eu tive um problema com o John Deere recentemente, eles nem sabiam que isso era legal. Ficaram 2 semanas revisando e depois liberaram lá os anúncios, porque eles estavam denunciando por marca e lá eles falavam que é por preço muito baixo. Aí eu entrei em contato com o jurídico lá, eles ficaram... Aleguei tudo isso, uma notificação extrajudicial, ficaram 2 semanas e retiraram tudo. Roberto, tem mais alguma dúvida? Porque senão vai ficar só eu falando aqui, aí fica chato, né? Tem alguém que está com... Então, até para também passar para a galera aí, ô Vitor, só uma dúvida, cara. Em termos de palavras-chave não, né? Palavra-chave já é um termo nosso aqui. Vai fazer um título, por exemplo, a galera vai querer um título. A gente trabalha, por exemplo, a Romanel trabalha com algumas palavras patenteadas, com as Disney. O que você indica para isso? Os cuidados que os vendedores na plataforma têm que ter para não cair, às vezes, alocar uma palavra mal colocada dentro do seu título, na qual ele pode sofrer alguma sanção. Tem um parecer para a galera nesse sentido, nesse contexto de tomar esse devido cuidado. Sabe? Tá. Primeiro, se vocês têm um produto original, tá vendendo certinho, você pode usar o termo, tá? Não tem problema nenhum. O ideal, para fins de atendimento, é até que aquele produto esteja, por exemplo, vamos supor, você vai vender, você está lá vendendo
um colar, princesa, não sei o quê, não sei o quê. E aí é que na nota fiscal de entrada até tem essa descrição. Seria o mundo ideal. Não precisa necessariamente ter. Mas no mundo ideal, tá lá na nota, porque se eles derem algum problema, manda a nota fiscal. Tá aqui, ó. O produto original tá aqui, descrição certinho. Isso, 90% das vezes vai resolver, tá? E quando não resolver, na justiça, resolve. Porque aqui é muito direto e reto. É você ter a prova, você mostra. Quanto ao anúncio, tá? Se você, como eu falei, se seu produto é ali, tá? Você pode anunciar do jeito que é a palavra, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer um comparativo, que chega bastante também de casa aqui. iPhone. Então, vamos lá. Você tem um produto você tem um celular, tá vendendo um iPhone 15 Max. Se eu posso usar a palavra iPhone, pode. O produto original, tem nota fiscal, tá lá certinho. Coloca iPhone Max Pro, não sei o quê. Não tem problema. Pode usar todos esses títulos. Agora eu estou vendendo um acessório dele. Estou vendendo, por exemplo, um fone de ouvido para o celular. Eu posso colocar fone de ouvido Apple, fone de ouvido iPhone? Não, tá? E no Mercado Livre é ser muito mais específico. Quando que você pode? Porque assim, você pode vender coisas genéricas como acessório, mas tem que estar bem estabelecido que é para você estar usando a marca para indicar compatibilidade. No Mercado Livre, eles têm regras mais específicas. Para indicar compatibilidade, você tem que usar a palavra para ou a palavra compatível com no título do anúncio, tá? Então, se você, por exemplo, vender algum acessório para a marca Romanel e ele não é da Romanel, é algo genérico, tá? Você deveria colocar lá, então, por exemplo, que eu nem imagino, Berlock, é Berlock que fala? Não sei. Berlock para colar, pulseira, Romanel, princesa, não sei o quê. Você usou para. Tá perfeito, tá com as regras e conforme a lei. Você está indicando que aquele colar, apesar dele ser genérico, não é da marca, ele é um acessório. Você está indicando para que ele serve. Então, assim, no Mercado Livre é para e compatível com. Outras plataformas, eu desconheço regras específicas. Assim. Eu falo para usar ainda o para ou compatível com, que eu acho ótimo. Eu acho que deixa bem claro que é uma compatibilidade. Porque a lei fala, tá lá assim, quando que o dono da marca não pode impor o direito dele? Tem lá 4 exceções. E uma delas é justamente a questão de acessório, de indicar compatibilidade. Show, Vitor. Obrigado. Pessoal, deixa todo mundo dar uma olhada aqui no chat, para ver se tem alguma pergunta específica aqui. Quem quiser também levantar a mão para a galera. Levantar a mão é ótimo, né? Andréia, só deu o chat aqui rapidinho. A Carla, ela frisou que o atendimento, a filha dela trabalha na Meta, o atendimento de fato é péssimo, né? A Érica, a questão da loja oficial, né? Boa noite, mas quando a questão de mau uso da peça? Tá, ela perguntou, então, no caso de uma devolução, quando há um mau uso da peça. Tá? No caso, assim, a pessoa tem o direito de devolver, mas ela devolveu mediante a um mau uso da peça. Qual que é as narrativas? Isso, na verdade, entra em uma mediação com o próprio Mercado Livre, né? Mas se isso ultrapassar, por exemplo, vamos lá, o cliente não aceitou, o Mercado Livre deu uma causa para a gente, mas o cliente não aceitou, ele entrou com um processo. Qual é a forma de se defender, enfim, dentro desse contexto? Tá, então, assim, primeiro a mediação, e que nem eu falei, a prova ali, ela é muito boa, fazendo ali o vídeo, mas você pode também filmar, pode fazer uma foto,
Então, vamos supor, é que eu não sei como ficaria exatamente nesse produto, mas tá assim, você vê que o fecho do produto está forçado, tem arranhões em volta, isso é claro, marcas de mau uso, e isso retira a sua responsabilidade de aceitar o produto de volta. Até porque você não pode revender um produto assim, é um prejuízo. E você não é obrigado a ficar com esse prejuízo se você não deu causa. Isso é um princípio básico, tá? Então, só que quem tem que provar não é você, é sempre o lojista, tá? É sempre quem é o fornecedor, não é o comprador. Por isso que você tem que se municiar das provas. Então, faça essas provas, fala lá com o atendimento, não deu certo, é que às vezes, novamente, não vai valer a pena você gastar um judiciário para resolver, e às vezes é um produto de R$100, não vale a pena. Guarda, vai guardando. Se avolumar, ficar um valor substancial, aí ajuiza, e aí você não vai ajuizar contra o consumidor, você ajuiza contra o Mercado Livre, contra o Shopee, contra a plataforma, porque eles são os mediadores. Quem media tem responsabilidade. Eles são garantidores ali da transação, né? Então, eles que depois ficam responsáveis por pagar esse prejuízo. Show, show. Andréia, fica à vontade aí para perguntar. Boa noite, Vitor. Boa noite. Eu queria perguntar, você começou falando um pouco de foto. No início, quando eu comecei a vender no Mercado Livre, eu fiz foto. Tipo assim, eu não usava a foto do meu fornecedor, eu fazia fotos minhas. E aí depois eu vi vários anúncios copiados com as minhas fotos. Só que, na época, me orientaram que, como eu não tinha feito um registro de marca, que eu não podia reclamar disso. Eu posso reclamar ou não posso? Pode, tá? Pode, que nem eu falei. A gente tem 4 tipos de propriedade intelectual: patente, marca, desenho industrial e direito autoral. Direito autoral são para obras, geralmente. E aí entra a foto, tá? Também existe o direito, até o direito autoral, às vezes, da modelo que está na foto, caso haja. O direito autoral, ele é, na verdade, anterior ao Tratado de Paris, que é o que criou toda essa sistemática. E nele já se falava, independe de prova, independe de registro. Os outros 3 precisa de registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Você tem que pagar lá as taxas, fazer o registro bonitinho. Esse aqui não. Você não precisa. O Mercado Livre, ele tem uma sistemática. Ele pede que você registre. Muito cliente meu usa, acho que chama a Victores, usa esse lá, eles vão lá, pagam uma taxa pequena, registra, e o atendimento costuma ser mais, tá registrado e vai automático. Mas isso é coisa deles. Juridicamente falando, você só tem que provar que você fez aquela foto. Como que a gente prova? Com os metadados, mostrando que você que criou, que você que fez a arte, que você que fez aquilo. Então, é isso. Tem hoje muita denúncia de propriedade intelectual, vai lá e derruba. Por que eles fazem? Eles registram, às vezes, a foto é do próprio fornecedor, não é nem deles. Eles vão lá, registram, começam a denunciar os concorrentes, principalmente em catálogo, fica com o catálogo só para eles, e às vezes até derruba a conta de terceiro. Porque o Mercado Livre entende assim, lá pelo BPP, a pessoa que denuncia, ela mesma julga a própria denúncia, se ele acata ou não a defesa. E se ele não acata, gera uma infração. Quando gera 10 infrações, mais ou menos, ele suspende automaticamente a conta. Então, isso... Inclusive, eu falei com o jurídico deles há um tempo atrás, eles estão revendo essa parte. Eles estão tentando não gerar mais punição de suspensão automática, se não for revisado. Mas tem esse problema. O direito autoral, então, se você produz suas fotos, além de você estar resguardado, ele é uma arma sua. Porque você pode, de fato, baixar os seus concorrentes que utilizarem e copiarem. Você tem esse direito. Legal, porque aí na época, quando eu ia reclamar, eles vinham com esse link para eu registrar e tudo, e acabou que eu deixei, só que hoje em dia eu me deparo com muitos anúncios com a minha foto.
Isso aí é coisa do atendimento que eles queriam, porque eles querem o mais fácil. Eles não entendem muito, isso é questão de procedimento deles. Então, assim, eu recomendo, para ficar fácil, para você também não ficar toda vez com processo, etc., vai lá, registra uma taxa pequena, principalmente para produtos um pouco mais curva A, né, que vale a pena, uma proteção maior, registra ali, pronto, se der problema, você já vai lá e eles aceitam. Ô, Vitor, mas mesmo o produto sendo da Romanel? Mesmo produto, a foto não tem nada a ver com isso. É de quem cria, tá? Se eu crio, só para vocês terem também, assim, também não quero dizer, vamos supor, deixa eu ver o que eu tenho aqui, meu celular. Se eu fiz uma foto do celular aqui assim, aí a foto do cara tá um pouquinho assim, só porque tá num ângulo diferente não significa que é uma foto nova, ainda mais de um produto, tá? Tem que ter uma condição inventiva ali o suficiente para ser distintivo do outro. Então, vamos supor, tem vários escritos, tem uma luz diferente, você vê que é diferente também. Tá? Porque senão a pessoa vai falar, pô, é um celular, não dá para fazer tantas coisas diferentes do que uma foto de um produto. Então, tem que também ter uma capacidade de inovação suficiente, e esse é um elemento um pouco mais subjetivo, né? Mas suficiente para ser uma atividade inventiva para ter o direito autoral. E outra coisa. Pode falar. E quando o produto, por exemplo, a gente trabalha aqui muito dos curva A vira catálogo, né? Então junta todo mundo e, por exemplo, quem tem um anúncio mais antigo, que a André, que é uma das que tem um anúncio mais antigo, aí a foto dela indexa no catálogo. E aí, tipo assim, tá no catálogo, se a André quiser ir lá... Isso dá muito problema. Inclusive, às vezes tem gente que insere a logo deles na foto e começa a derrubar... Vou voltar a ser mais vendido? Começa a derrubar os outros, falando que está vendendo produto, mas tem o logo deles na foto. Tem muitas coisas. André vai derrubar todo mundo aí. André, avisa antes, tá? Avisa antes, André, por favor. Mas isso é um erro do Mercado Livre, gente. Eles não podem, assim... Se eles estão fazendo isso automaticamente, daí quem está lá no catálogo não tem nada a ver, né? Tecnicamente falando. Eles que deveriam, na verdade, pegar uma foto ou pedir a permissão para se usar. Tecnicamente falando, o Mercado Livre que está causando aqui. E a pessoa também que está tendo a foto dele utilizada está de um modo indevido. O que o Mercado Livre está tentando utilizar como... Eles estão colocando lá no termos de uso que você cede as fotos quando você aceita os termos de uso deles. Só que tem julgado muito antigo que fala para caso de ceder direitos inalienáveis, e o direito autoral ele é gente, é um direito autoral. Nunca posso falar que assim eu vou deixar de ser algo que eu sou autor. Eu posso vender os direitos econômicos, mas a autoria sempre vai ser minha. Ele é um direito inalienável, eu não posso passar para frente, vender, etc. Então, assim, eu não poderia nem ceder, então é cláusula nula, e se tivesse qualquer coisa, teria que ser um contrato específico para isso. Não é válido cláusula geral. Então, assim, é uma coisa que eles estão tentando remediar, sim, mas não vai dar certo. Já tem vários improcedentes deles. E eu notei que, tipo assim, por um tempo, eu vi que o meu diferencial era isso, porque, tipo assim, como o do fornecedor era sempre os mesmos, e eu tinha fotos diferentes, e, tipo, foto ranqueia, gente. Foto ranqueia. Eu investi, né? Eu paguei um fotógrafo profissional, gastei com isso. Aí hoje em dia eu vejo um monte de foto minha. Não, isso tudo você teria um ótimo caso, viu? Porque isso é um outro ponto que eu queria falar com vocês. A propriedade intelectual é tão forte no direito civil que, assim, o dano moral e o dano material de uma concorrência desleal que envolve propriedade intelectual, você não prova, ele é presumido. Você só vai provar o prejuízo. O dano moral para esse tipo de caso gira entre 10 e 20 mil reais. E o dano material é o que você deixou de ter de venda. Então, por exemplo, se você provar lá, minhas vendas caíram
e o meu concorrente, utilizando as minhas fotos, vendeu tanto que eu deixei de receber um lucro que eu teria vendido se eu tivesse vendido esse tanto. Tipo, você só tem que provar essa quantificação. Ela é muito forte. Uau. Vitor. Vai lá, André, pode ir. Pode falar que vai mudar o assunto. Não, vai lá, André, pode finalizar. A outra pergunta é que, tipo assim, o Mercado Livre geralmente é do nada que ele faz esses bloqueios, né? Eu já tive uma conta quando, na mentoria, os meninos, abre uma outra conta, né? Tem uma outra conta. Quando a gente abriu a conta, quando eu passei a vender nela, eles bloquearam a conta, e também eu fui para o Reclame Aqui, e aí, do nada, ela voltou também. Aí, hoje, eu me deparei com uma mensagem no meu painel, que é assim, falando que algumas publicações minhas continham dados e que, por isso, alguns anúncios meus foram pausados. Quando eu vou procurar os anúncios, não tem nada pausado. E aí eu já entrei em contato por várias vezes, já abri vários protocolos, e eles falam comigo que não tem nada errado, que pode ser um... Printa, guarda o número dos protocolos, joga na gavetinha lá que eu falei. Se der problema, você tem ótimas provas. Mas aí, vida que segue, continua trabalhando. E aí não sai. Toda vez que eles falam comigo, não tem nada errado, tá tudo certo, deve ser um bug, mas a mensagem não sai de lá. Não, tudo bem. É prova. É que nem eu falei, quando você é contra o consumidor, quem tem que fazer as provas, se for dúbio, é você que responde. Aqui é o contrário. Se for dúbio, se é duas versões para o mesmo, é a favor seu, tá? Então, assim, é só você ter a prova ali para guardadinha, ela já está bem resguardada. E eles não têm, eles não são obrigados a falar o que é mesmo, eles podem... Na verdade, são obrigados, viu? Inclusive, um dos pontos que bate muito aqui, acaba dando dano moral, é porque eles suspendem a conta sem aviso prévio, e aviso eu falo que é avisar realmente, não falar aqueles motivos genéricos. Sim. Inclusive, tem que ter direito à defesa. Toda relação contratual tem que ter direito de defesa. Eles não cumprem isso, porque para eles é inviável. Se eles ficassem dando direito de defesa, eles iam ter um gasto com atendimento muito mais alto. Entendi. Então, eles meio que assim, resolve na justiça, assume a bronca. Entendi. Muito obrigada, viu, Vitor? Vou ver mais algumas perguntas aqui, tá, pessoal? A Erika está com a mão levantada aí faz tempo. Se quiser passar para ela. Não, a Erika é acostumada, né? Humberto sempre deixa por último, né? Não, eu já até não vou nem falar mais, não. Eu já até esqueci do assunto. Não, acho que é porque hoje eu não quis ter aula com ele, porque eu precisava resolver uma questão, agora tem que me bloquear. Você está de castigo, tá? Levou para o pessoal. Só para passar para a Erika, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que estão mandando no pessoal aqui, ó. O Vitor, você até me corrige, tá? O Vitor, ele não é um representante, tá, gente, do Mercado Livre. Ele está mostrando para a gente que a gente tem direitos, que o Mercado Livre é dono da bola, mas a gente tem direitos, tá, gente? Então, só para pontuar bem isso, porque o fato central é que a gente tem direitos, mesmo estando nas plataformas, estando na plataforma, a gente tem direitos e pode correr atrás disso. Então, nós não estamos desamparados, mas ele não é o representante do Mercado Livre, não, tá? Ô, Érica, pode, por favor, depois eu volto no chat. Estou autorizado, mestre? Não esquece, não. Boa noite, Vitor, tá joia? Boa noite. Na verdade, a minha dúvida, André até puxou, que foi, né, questão, foi falado aí do catálogo. Porque acaba que a gente entra no catálogo, né? Sim. E é uma coisa que o Mercado Livre proporciona a gente tá conseguindo entrar no catálogo e fazer essa movimentação que a gente faz, né? Sim. Então, assim, mas viável, então, seria não entrar mais em catálogo. Não digo isso. É que nem assim, às vezes eu tenho cliente que fica bravo, assim, porque dá problema com o Mercado Livre, vai deixar de vender no Mercado Livre? Tipo, é uma vitrine muito grande para se ignorar. Os marketplaces hoje eles são 90% do comércio eletrônico do Brasil. E eles dão um destaque grande hoje para o catálogo. O catálogo vende muito bem. E eles mesmos impulsionam sem você ter que gastar com ads. Então, assim, eu não falo para você deixar,
O que eu estou tentando te, né, assim, mostrar um pouco é onde você está pisando. E para você ficar atenta. Só se você receber uma denúncia de direito autoral, principalmente, em todos os outros aspectos, porque assim, com a nota fiscal, vocês já resolvem de pronto, tá? O que podem, assim, que eu imagino que podem tentar abusar em cima de vocês é o direito autoral. Então, por isso que eu foquei um pouco mais nele. Mas vocês têm como se resguardar, fazer essas provas, e eu já estou orientando um pouco o que eu sei que o Mercado Livre já aceita no próprio atendimento, que é a questão do registro, embora não peça, a lei não existe registro, mas é uma questão que eu sei que o atendimento deles... E eu sei que todos os meus clientes falam do Avictores porque é o que eles costumam aceitar. Mas se você buscar na internet, você vai ver que tem um monte de site, plataforma também que faz registro de direito autoral. Então, assim, a minha recomendação, usem sim, tá? Saibam que existe concorrência desleal, mas existe a revisão também. E você tendo essas provas, fica mais fácil do seu caso ser revisado ou, no pior dos casos, intervir judicialmente. Mas, ô Vitor, como que chega essa denúncia para a gente? Como que a gente fica sabendo? Pelo BPP. Você sabe o que é o BPP? O BPP, Não. ele é também chamado de PPPI, ele é o Programa de Proteção à Propriedade Intelectual da plataforma. Como que funciona? Então, por exemplo, porque eu sou a Rumanel. Eu, Rumanel, tenho lá a marca, tenho a patente, tenho os registros, tudo certinho, que me é concedido no NPI. Eu chego no Mercado Livre, porque o que acontecia antes? O pessoal entrava com ação judicial, o Mercado Livre se ferrava, porque ele é solidário para responder, e aí ele pagava as indenizações. Daí o que ele fez? Vou criar isso aqui. Se você me mostrar que você é dono da marca, dono do direito autoral, o que for, eu te dou uma conta no BPP. Com essa conta, você vai no anúncio do que você entende que está te infringindo e você pode denunciar ele. Você denuncia. E aí chega lá a denúncia para você. Aí você acha que você tem 3 ou 7 dias para responder por que o denunciado, né? Por que você não está infringindo. E volta para o denunciante falar se ele concorda ou não. Se ele concorda com a defesa, aquela denúncia é retirada. E o anúncio volta para o ar sem problema nenhum. Se ele não concorda, aquele anúncio é finalizado e fica no seu histórico. E isso vai te penalizar, porque se chegar naquela de 10, mais ou menos, ele suspende automaticamente. Então, o BPP é esse programa em que os donos de propriedade intelectual criam uma conta para poder denunciar de forma direta aqueles que eles entendem que estão infringindo seus direitos. Tá? Então, mas, por exemplo, Vitor, se eu estou entrando no catálogo do outro, eu estaria errada. Mas aí eu não tenho que provar, então. Não, o catálogo é o seguinte, vocês estão vendendo o mesmo produto, em tese. Vocês estão vendendo o mesmo produto. Se você vende o mesmo produto, seu produto é original, tá todo mundo vendendo certo. Tá? Aí, o único ponto que o cara poderia alogar é, por exemplo, o uso de uma foto. O uso de uma foto. Mas aí o Mercado Livre não pode te penalizar por conta disso. Porque muitas vezes você sobe automaticamente e porque a foto... E quando a gente está no catálogo, a gente não consegue mexer nele, né? Não consegue mexer, exato. Pelo que eu converso com alguns vendedores, parece que o Mercado Livre já está mexendo nisso, não está aceitando mais denúncia do BPP quando é anúncio de catálogo, para direito autoral. Mas, assim, a gente sabe que a plataforma ainda erra muito, tá? Mas eles têm uma tendência a revisar pelo atendimento quando é esse tipo de caso. Mas ainda é uma situação que vem causando com concorrência desleal, tá? Que eu falei. Mas, assim, se o que eu penso também, quem está vendendo Rumanel é quem mais ou menos está dentro desse programa, né, deles. Então, assim... Tem também quem vem de fora, né? Por isso que é uma dor que eu te falei, que a marca, eu acho que teria como regularizar isso, cara. Ou colocar todo mundo para dentro do projeto, ou começar a vistoriar também quem está fora do projeto.
Porque aí, dessa forma, acho que equilibra a precificação, entendeu? Principalmente... E querendo ou não também, Gabriel, quem está dentro pode vender fora também, né? Mas, tecnicamente, você tem um contrato assinado, né? né? Você tem um contrato assinado, então, automaticamente, é uma brecha para eles te derrubarem também. Se você assinou o contrato, mesmo você estando com o anúncio fora da loja oficial, a partir daquela assinatura do contrato, que está lá o seu CNPJ, tudo certinho, você está aceitando as regras dele. Então, pode ser, não sei, pode ser uma quebra de contrato, Vitor? Eu não entendi. Porque do vendedor com a Romanel, é isso? A Romanel, dentro do projeto, ela faz um contrato para você seguir algumas regras. Tá. A regra principal ali é precificação. Você não pode vender abaixo ali de um preço sugerido, que ela trabalha de forma comercial em todas as plataformas, tanto física como digital. Aí, se você sair, tem como você anunciar fora da loja oficial. Tá. Se você anunciar fora da loja oficial, né? Isso, com a mesma conta, com preço fugindo dessa regra do projeto, eu acredito que você está sujeito a ser expulso do projeto, né? Não sei se você entendeu aí. Não, eu entendi, ele poderia, mas se ele usar essa questão da precificação, assim, ele pode encerrar a parceria deles. Eu até vejo como isso, mas ele não pode penalizar pela questão da precificação, porque isso geraria concorrência desleal. Tá? Gente, só para deixar também claro, Vitor, acho que você vai concordar comigo, não tem nenhuma empresa grande que faz esse modelo de suporte ali com consultoras que estão começando do zero. Então, o que a gente está falando aqui, eu acredito que é muito mais a gente seguir as regras que estão sendo ofertadas do que a gente criar barreiras ou oportunidades para ir contra o projeto. Claro, o que ele tem que principalmente fazer aqui, a meu ver, é ele criar uma conta no BPP para ele gerenciar esses riscos, porque aí, ele tendo uma conta no BPP, vocês podem arguir, a Romanel tem uma conta própria, isso aqui não está vindo de denúncia deles. E o preço, o que às vezes pode ser levado em conta, e é que nem eu falei, às vezes para produto pirata. O produto pirata, ele pode ser denunciado por qualquer um, ele não precisa ser o dono da marca, e geralmente o preço é um indicativo. Porque o preço do produto, por exemplo, que custa 100, o produto pirata vai ser 50. Por exemplo, essa situação do chinês, desculpa, tá, Vitor, te cortar, tá? Essa situação do vendedor chinês aí que a gente já identificou, um brinco, por exemplo, de custo, acho que ele é 49 ou 50 reais, vou contar 50. O cara tá vendendo por R$19,90 com a tagzinha lá vindo da China e tem um catálogo já está chegando a 30 vendedores que vêm da China também, usando o título, está escrito Romanel, a foto escrito, está lá, que é da Romanel. Então, está tipo virando uma bagunça. Eu acredito que esse caminho que você falou é o ideal. A Romanel criar ali o registro. É o melhor. E proteger todo mundo, né? Já que ela é a dona da marca. Então mas se ele é pirata, se o produto é pirata, ele está se passando ali, está infringindo, ele está até copiando o desenho da Romanel, aí cabe sim e tem que ser denúncia por pirataria, tá? Não usem denúncias por infração de marca ou coisas semelhantes, porque vocês não têm legitimidade para isso. Por pirataria. Aí sim, aí cabe, tá? Pode até fazer uma compra lá, falar, esse produto é pirata, e devolver, e fazer a denúncia, que o mercado fica mais fácil o Mercado Livre aceitar. E aí todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Da pirataria, sim. Ô, Vitor. Caroço de quiabo. Só mais uma pergunta aqui. Eu me perdi aí. Mais tarde, as meninas me atualizam no grupo aí que meu celular tá 1%. Beleza, Silvana. Obrigado. Valeu. Boa Valeu. noite. Vou fazer o print e vou te marcar no Instagram lá, vou te dar uma arroba, viu? Beleza. Aí vai paga o cafezinho aqui. Valeu, Silvana. Érica, continua aí para a gente passar para um assunto que é importante. Só mais uma perguntinha rápida aqui. Eu fiquei na dúvida aqui que você falou, na questão da gente usar, né, a palavra lá.
Igual a Disney a Romanel tem autorização da Disney para produzir as peças. Então, assim, posso ou não colocar, então, os nomes, né, Disney, igual Ana Hickman, Thiaguinho, esses nomes podem ser usados? Pode. Sem autorização, pode. Está repassando. Isso é uma autorização que vai atrelada ao produto. A única coisa que eu pedi, assim, para evitar discussão com a plataforma, tá? Não é que anula o seu direito, nem nada disso, mas só para cortar caminho burocrático. Pede ou veja para ver a nota fiscal para ver com esse nome. Ou algo semelhante. Não, é porque, tipo assim, igual eles são contratados, né? Por exemplo, a Disney lá, a Romanel tem autorização, mas tem produtos que tem escrito Disney, mas tem outros que não, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu vira e mexe, vai bater lá no atendimento, aí o atendente ele vai falar, não, mas ó, o nome da nota fiscal está diferente. Isso anula? Não anula, tá? Não precisa estar, não tem nada em lei alguma que fala. Ainda mais se a gente está falando de alguém que está vendendo dentro de uma loja oficial. Então, eu acredito que não vai te dar problema. Porque, tipo tá? assim, o Vitor, as peças da Disney têm o nome Disney nela gravada, entendeu? Não, eu entendi. Eu só estou pensando assim, você pode cair com problema, e você vai pegar um atendente. O atendente, ele é bem assim, né? Tipo assim, é aquela visão funil. Ele cara crachá. E para ele resolver esse tipo de problema, geralmente assim, ó, ele vai ver o nome na nota fiscal. Se tiver igual, ele já vai liberar, sem problema nenhum. Se está diferente, às vezes ele pode querer dar algum problema. Quer dizer que você não está com o direito? Não, você tem o direito. A licença vai atrelado ao produto, tá? Pode demonstrar isso de outras formas, mostrando, ó, daqui a página oficial da Romanel, vende lá esse produto, é um produto oficial, etc. Existem outras formas. Só estou te falando, assim, o meio mais usual que eu tenho clientes que me relatam. Entendi. Mas aí, no caso, seria qualquer um dos campos do anúncio. Qualquer um dos campos. Geralmente, eles pegam muito pelo título, né? Eles focam no título. Mas, geralmente é o título, mas pode estar em qualquer parte do anúncio. Não, beleza, obrigada. Ô, Vitor, esse assunto da Érica, a Romanel lança muita coleção em cima de Ana Hickman, famoso aí. Quando vence o contrato entre eles, isso aí eu já não fico protegido nessa situação. Por exemplo, tem uma coleção Simone e Simaria. As coleguinhas brigou lá, as irmãs brigou, aí acabou com a coleção. Aí aí agora que eu tenho peça, né, Gabriel? É o que a gente tem no estoque, a gente não pode, tecnicamente, não poderia colocar Simone e Simaria, né? Porque as meninas brigou, então não pode usar mais. Antonelli também, né? Então, vai depender muito de como que foi esse jurídico contrato. deles. Vai depender muito, porque às vezes é assim, tipo, não tem nada especificando isso. Olha, assim, a gente está falando de uma empresa grande. Eu imagino que deve ter um jurídico mais capacitado, um jurídico mais robusto. Teria que estar uma coleção, tipo, atrelado, por exemplo, à produção. Então, por exemplo, para evitar justamente esse tipo de problema. Todo anel é produzido enquanto a parceria está vigente, ou até 30 dias depois da vigência, vai estar atrelado. E porque aí você vê a nota fiscal, quando o produto foi produzido, vendido, está ali. Aí isso resolveria. Tá? Porque se o produto foi produzido durante a parceria, geralmente é isso. Mas o mais seguro mesmo é ver como que foi feito esse contrato entre a marca, a empresa, né, e a pessoa famosa. Beleza. Ô, Humberto, leia pra gente a próxima aí, que é a do... Isso. Só interessante. Vamos lá dentro. Meu Instagram caiu quando eu marquei o Thiaguinho, tá, galera? Só cuidado aí, viu? A Juliana Rocha, ela perguntou assim, ó, então posso colocar Berlock Romanel compatível com Pandora? Aí depois ela melhorou. Ou melhor, Berlock Romanel compatível com outras marcas. Sim, poderia.
As próprias regras do Mercado Livre você pode, é acessório, não tem problema. Aí, quando você for preencher a ficha técnica, você tem que colocar lá a marca Romanel. Não coloca Pandora ou coloca outra. A marca é Romanel, etc. Show. Aí a Eric perguntou, acho que já respondeu. Calma aí, Humberto. Aí, se der qualquer coisa, já deixa aí o contato do Vitor, tá? O Vitor está aí pronto para atender, tá bom, gente? Pode me chamar no Insta ou no WhatsApp, depois o Gabriel lá coloca. E o Bruno, ele realmente a meta não responde. Tivemos uma conta do WhatsApp banida e não conseguimos uma resposta justificando o banimento. Tivemos que entrar com um processo judicial, só que estamos recebendo restrições em todas as novas contas no WhatsApp. Pode ser o IP? Pode ser o IP, pode ser um nome, pode ser qualquer tipo de vínculo. O sistema ele faz uma vinculação geral, tá, gente? E cada vez está ficando mais sofisticado. Às vezes até o histórico de padrão de uso está cada vez ficando mais sofisticado essa questão de vínculo de conta. Até porque eles estão tentando impedir, está tendo muito golpe. Então, muito golpista. Então, eles tentam evitar ao máximo para vincular, para evitar que o cara que já deu o golpe entre com uma conta nova. Então, eles estão cada vez mais tentando sofisticar isso. E muito provavelmente há algum ponto que está vinculando automático. O IP, o número do celular, do aparelho, lá, o e-mail, alguma coisa aí que está vinculando automaticamente. CPF, cadastro, porque a gente tem que cadastrar o número do CPF. Esse é o básico, né? É o básico. Ô Bruno, se puder compartilhar, não posso ficar muito mais tempo, tá? Só tem mais 5 minutinhos. Não, fechou. Vai lá, Bruno. Boa noite a todos aí. Então, a questão é a seguinte, já aconteceu esse banimento, aí nós compramos um número novo, aí no outro dia, e nem foi, a gente usou o CPF da nossa filha. No outro dia, a gente mandou uma mensagem, até foi para a mãe dela, nem foi comercial, foi restringido, aí a gente começou a utilizar o meu, eu mandei 8 mensagens para outras pessoas, o meu número pessoal, que era em um terceiro CPF, e ontem a gente recebeu uma restrição de 24 horas nesse novo número, então já a terceira restrição. Essa minha pergunta quer dizer se isso é relativo ao IP, se eu teria que usar meus dados móveis, talvez, para poder evitar isso, e a gente não faz disparo em massa. Tá. Provável seja o IP. Ou algum padrão de uso que aí eu não consigo identificar que pode ser. Porque, como eu falei, estão ficando cada vez mais sofisticados. Mas é provável que seja o IP. Então tá bom, você aconselha então a gente talvez tentar usar os dados móveis? Isso, ainda mais porque assim, se está muito seguido, geralmente, tipo, quando uma conta cai, o sistema fica monitorando por um tempinho. Não sei dizer qual que é o tempo, são semanas, é um mês, qual que é, mas ele monitora um pouco, para ver o que vem logo em seguida, porque aí, tipo, ele fica mais amplo. Depois que passa um tempo, a verificação fica mais restrita, para pegar dados mais específicos. Entendi. Beleza, obrigado. Valeu. Boa. Gente, então vamos... Ô, André, se você for rapidão aí... É só saber se existe alguma forma da gente blindar. Por exemplo, a gente vê muito lá o verificado. Se tem alguma forma da gente proteger mais a nossa conta. Ou tanto do WhatsApp quanto do Instagram. Tá. Então, que nem eu falo, isso eu falo para todo cliente, tá? Blindar, não existe isso, ficar imune. O que a gente coloca são várias camadas de proteção. Porque quanto mais camada, mais difícil de dar algum problema. E se der algum problema, fica mais fácil da gente resolver judicialmente. Então, sim, existe. Que foi aquilo que eu falei. Alguns pontos, não mandar muitas mensagens automatizadas, ter mais de um tipo de mensagem padrão, evitar, quando é questões aí de marketplace, compartilhar link ou alguém que já tem conta suspensa, ou da mesma família. O verificado é, sim, uma ferramenta a mais, tá? É uma ferramenta a mais. Então, a gente vai colocando camadas que vão dificultando isso, tá? Boa, bom. Então, gente, vamos encerrando aí. Quem puder abrir a câmera lá, marca o Vitor, o Instagram do Vitor lá, começa a seguir ele, tá? Porque até respondendo já a última da Anne ali, que ela falou que tá até com medo de vender
no digital, querendo ou não, a gente tem que se profissionalizar cada dia mais, não tem essa de amadorismo dentro do digital, então cada dia é uma situação nova e a gente vai aprendendo e vai corrigindo, vai continuando, tá bom? Então... Gente, todo mundo começa assim, o que eu já atendi de gente que começou pessoa física, foi para o MEI, aí começa a pegar tração e evolui, é normal isso, tá? O que vocês não podem é, tipo, esperar o problema vir para depois buscar saber o que fazer. Isso aí é o que mata muita gente. Porque já chega com o problema e com a corda no pescoço. Se vocês procuram informação e procuram alguns meios para se precaver, ou pelo menos assim, já criar essas proteções, essas ajudas, vocês estão na frente de muita gente. Boa, é isso aí. Gente, então... agradecendo vocês aí pela aula de hoje, a gente ficou até quase 10 horas, né Vitor? O Vitor já tá doido para ir embora aqui. Não, é que eu tenho horário, senão eu ficava mais. Valeu, então, Vitão. beleza, Vitor. Obrigadão. E, pessoal, segue o Vitor lá no Instagram, que ele vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto. Valeu, pessoal. Boas vendas aí para todos. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu, tchau. Vitor. Obrigado, cara. Bora, que a Adriana tá resgatando o dinheiro dela no banco, na novela. Bora. A Adriana da novela. Roberto, manda para nós o arroba dele aí depois. Vou colocar no grupo lá, tá bom, Bruno? Valeu, Deus abençoe. Com Deus aí. Tchau, gente. Isso aí, gente. Viu? Valeu, Carla. Valeu. Corta isso aí do vídeo que você tá gravando, hein? Cortar o quê? Da novela. Tem que cortar um tanto de coisa aqui. Valeu, gente. Obrigado, gente. Falou, com Deus, viu? Valeu.